Em reflexões que edificam, quero falar hoje sobre equívocos perigosos. Porque vou falar o 2 na próxima reflexão. Em equívocos perigosos, temos que tomar cuidado sempre, porque, de modo geral, a palavra equívoco mostra que houve uma falha, um deslize, algo que pode ser muito perigoso. Depende da consequência, daquilo que há de acontecer pelo equívoco. Mas é sempre bom que sejamos atentos para evitarmos os equívocos, estarmos acertando o melhor possível. Quero falar sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, melhor dizendo, capítulo 9, os versículos do 1 ao 3, que encontramos Jesus enviando os seus apóstolos para uma missão temporária, é verdade, mas nessa missão ele gostaria que os seus apóstolos estivessem pregando, anunciando o reino de Deus. Para isso, o texto diz que ele deu poderes, deu autoridade para os seus discípulos sobre os demônios, para então curarem também enfermidades e desta forma estarem pregando o reino de Deus. O texto diz que eles foram de fato e pregaram o reino de Deus e voltaram alegremente e encontraram-se com Jesus e anunciaram a Jesus tudo o que havia acontecido. Um pouquinho mais adiante, então, vamos encontrar esses discípulos sendo convidados por Jesus Cristo para irem a um lugar lá deserto, uma cidade deserta chamada Betsaida. E nesta cidade, ainda em Lucas capítulo 9, nós encontramos nessa cidade Jesus sendo acompanhado por uma grande multidão. Uma grande multidão. Lucas capítulo 9, versículos do 12 e o 13, registram algo extraordinário. Esses mesmos discípulos que foram nessa missão temporária anunciar, pregar o reino de Deus, voltaram com alegria, agora seguiram a Jesus nessa missão que Jesus tinha de pregar, de anunciar, de ensinar, e ali passaram o dia inteiro numa grande multidão. Já no final do dia, Jesus encerra ali as suas atividades, resolve voltar, mas todos perceberam que o momento não era o melhor. Já era tarde, era longe para retornar, e as pessoas certamente estavam com fome, e então os discípulos resolveram tomar uma decisão e cometeram um grande equívoco. Jesus está orientando o que fazer. E eles dizem a Jesus assim: Senhor, despede a multidão, manda embora a multidão. Não tem por que ficar mais com eles aqui e a coisa vai ficar difícil, cada vez vai ficar pior. Então, Senhor, despede a multidão. Jesus, sabendo do que estava fazendo, é sempre assim, ele olha para aqueles seus discípulos e diz algo também extraordinário. Nada de despedir a multidão. Os apóstolos certamente estavam interferindo na vontade de Jesus, naquilo que Jesus pretendia ainda fazer naquele dia, no restante daquele dia. Eles queriam, na verdade, era se eximir da responsabilidade. O que poderia acontecer se eles continuassem ali com aquela multidão? Mas Jesus então virou-se para eles e disse: vocês estão preocupados? Então façam o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus colocou para eles a responsabilidade de alimentarem a multidão. Dar-lhes vós mesmos de comer.
Nós imaginamos que a dificuldade ia ser muito grande. Mas a história continua e certamente nós conhecemos, é muito conhecida essa história, em que de fato André encontra lá aquele menino com aquele lanche e aquele menino oferece o lanche para Jesus e tal, e Jesus faz o grande milagre alimentando quase 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, é algo extraordinário que Jesus quis marcar, quis deixar certo ali, para que de fato eles percebessem que ele era esse Cristo, era esse Salvador da humanidade. Mas agora, depois de falar desse primeiro equívoco, eu quero ir para Lucas capítulo 10. E em Lucas capítulo 10, Jesus então está designando outros 70 discípulos para irem também pregar o evangelho. E o texto registra que eles foram de bom grado, fizeram um bom trabalho, muito bom, e voltaram com alegria, né? E voltaram com essa alegria pelo fato, diz o texto, de os demônios se submeterem a eles. Que alegria! Certamente, e eu imagino que deva ser mesmo um motivo de alegria. Mas quando eles contaram para Jesus e disseram a alegria que eles estavam e o motivo pelo qual, capítulo 10, versículos 19 e 20, Jesus então mostra que eles estavam equivocados. E esse equívoco é perigoso para a vida espiritual deles, para aquilo que eles iam fazer e continuar fazendo. Certamente que sim. Jesus diz: vocês estão muito alegres por isso? Esse não é o motivo certo de vocês estarem alegres. Ele diz: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Esse é um grande motivo. Esse é o motivo certo para vocês se alegrarem. Os vossos nomes estão escritos nos céus. É muito importante, é muito interessante considerar isto, apesar da satisfação, certamente, de estar fazendo a obra e buscando fazer o melhor para Deus, né? Buscando fazer sempre o melhor. Mas o equívoco é perigoso. Não podemos inverter ou sair do foco da realidade. A alegria do nome estar lá no céu. Esse é o melhor motivo. Mas ainda em mais uma consideração, eu vou para os versículos 32 desse capítulo, falando agora sobre a transfiguração. Que momento extraordinário foi esse momento da transfiguração. Todos nós conhecemos bem o texto e sabemos da importância dele. Os apóstolos diz o texto que os apóstolos sentiram sono, se sentiram cansados e até dormiram ali naquele momento em que Jesus estava se retirando ali até mesmo para orar. Houve canseira no físico desses seus apóstolos, não é? E por causa disto, diz o texto, e eu estou reafirmando, quase perderam de ver a glória de Deus. Nos trocadilhos de hoje, quase que perderam a bênção, a grande bênção de ver, de fato, a glória de Deus. Mas o texto diz que eles acordaram a tempo. Acordaram a tempo. E viram aquela majestade, aquela majestosa visão, algo esplendoroso, extraordinário. Viram Moisés e viram Elias ali com Jesus, naquilo que realmente quase que, eu digo, indescritível, com quanto que Lucas descreve, mas acaba sendo indescritível, porque não conseguimos entender bem tudo isso que demonstrou a glória de Deus. E depois de ver isto, eles dizem para Jesus, não é? No versículo 33, ele diz: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. Olha o que eles estão dizendo para Jesus. Será mesmo bom estar ali, continuar ali,
no Monte da Transfiguração? Será mesmo? Bom é estarmos aqui. Ele sugere a Jesus que eles construam ali 3 cabanas, 3 tendas, melhor dizendo. E no construir essas 3 tendas, seja uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Bom, me parece que eles poderiam ficar sem essas tendas, não tem problema. Mas, conquanto pode ser uma visão louvável, vamos dizer assim, era um equívoco. Não era bom que eles continuassem ali, não era bom. Eles não sabiam por que estavam dizendo aquilo. Não conseguiam medir a razão e as consequências de permanecerem ali. Nós não podemos ser levados pela emoção ou pelo egoísmo. Eu não sei se eles estavam tão emocionados e por isso resolveram ficar ali, mas a emoção parece que fortaleceu um pouco do egoísmo. Nós vamos ficar aqui. Aqui é algo maravilhoso, é aqui que vamos ficar. É para pensar e descobrir e estar atentos para as verdades e as verdadeiras razões do nosso viver e daquilo que estamos e por que estamos fazendo. Cuidado, os equívocos podem ser perigosíssimos e muitas vezes o são. Pensa nisso e eu desejo que Deus abençoe a sua vida.